Aqui estamos no Invisível da Vida. Eu vou chamar aqui a minha querida Cristiana. Vão-me dizendo se me conseguem ver, ouvir bem. Muito bem, então, como estão? Olá, Alô, bom dia. tudo bem? Alô, Uhum. quem vai chegando? Vão-nos dizendo se nos conseguem ver, ouvir bem. Eu estou a ouvir-te bem e estou a ver-te bem. Bom dia, Ótimo. Jorge. Vou aqui dizer olá a todos os que vão chegando. Bom dia, eu acho que nos estão a ver e ouvir. Eu Uhum. vejo bem, ouço bem. Também. Então acho que podemos começar. Sim, E então, está perfeito. tudo Ok. perfeito. Olha, ótimo, ótimo, podemos. Bom Então, dia. nós na semana passada falamos sobre o lugar na família de origem, sobre aquilo que acontece quando emocionalmente saímos do nosso lugar como filhos, principalmente. E eu acredito que realmente foi um tema que tocou muitas pessoas, porque no fundo nós falamos da nossa origem, da forma como começamos a aprender a existir e como queremos continuar exatamente neste mundo, a ocupar este lugar. E sabemos que foi uma conversa que impactou muitos e que nos impacta a todos, saber a nossa de onde é que vem, não é? Qual é a raiz dos nossos temas? E hoje eu gostava mesmo muito de trazer esta conversa um bocadinho mais fundo, eu e a Cristiana, e vamos um bocadinho mais à forma como nos vemos, à forma como sentimos que é o nosso lugar, à forma como nos mostramos ao mundo, que raramente começa na vida adulta. Porque antes de existir uma autoestima, antes de existir uma autoconfiança, antes até de existir uma identidade, existe então a nossa criança, uma criança que tenta pertencer, um, e questiona-se muitas vezes aquilo que tem que fazer para realmente pertencer, seja à família, seja a sentir-se amada, e, e vai-se adaptando. Tem às vezes necessidade de ser forte, de ser perfeita, necessidade de não incomodar. E aí, não é? É que muitas vezes os adultos de hoje não se sentem vistos, ou seja, não sentem que estão a ocupar efetivamente o seu lugar num ponto de vista mais interno, não estão a ser quem realmente sentem que são, mas aquilo que foram aprendendo, aquilo que a vida lhes levou a ser, não é? E isto estou a incluir e falo de nós, portanto, quanto mais alinhados estivermos com a nossa origem, percebermos que crenças e padrões fomos alimentando e tendo, vamos nos conseguir compreender e efetivamente ocupar o nosso lugar por inteiro. E ocupar aqui o nosso lugar significa mesmo ser quem realmente somos. E então hoje o convite é realmente explorarmos este tema de autoimagem, de autoestima e da autoconfiança. E vou-te passar agora, Cristiana, para falares um bocadinho nestes temas, não é? Começares aqui a abordar a autoestima e a autoconfiança, que de certa forma são um equilíbrio, são energias complementares. Uhum. Ok. Bom, lá, então vamos lá. E antes de mais, Acho eu que quero começar por. abrir a imagem, não? Estás-me a ouvir? Simonei? Olha, já estou a ouvir, sim, estou a ouvir, estou Estás? a ouvir. Podes Ok. continuar. Bom, então bora lá. Digam-nos, entretanto, se aconteceu alguma coisa, se foi só a Simone que deixou de me ouvir ou se também se continuam a ouvir-me e a ouvir a Simone, para que a mensagem fique e para que a Eu informação estou a também ouvir, fique aqui agora estou a registada. ouvir bem. Ok, então bora lá. Relativamente à autoestima e à autoconfiança, dando aqui sequência àquilo que nós começamos no episódio anterior, não é? Que falamos desta questão, como tu disseste, de ocupar o nosso lugar Uhum. interno, o nosso lugar no nosso sistema familiar e que depois também se traduz muito na forma como nós ocupamos o nosso lugar no mundo. Grande parte dessa dificuldade de ocupar o nosso lugar no mundo vem muitas vezes.
Está perfeito, obrigada. Vem muitas vezes desse desafio que é nós nutrirmos aqui uma estima por nós e sentirmos de facto que há aqui confiança na nossa capacidade de o fazer. O que é que acontece? Autoestima e autoconfiança são só o topo da árvore, vamos dizer assim. Vamos imaginar até, por exemplo, que esta caixa é a minha falta de autoestima e a minha falta de autoconfiança. Só que a esta caixa estão ligadas várias raízes. Uma raiz está ligada à relação com a mãe, outra raiz está ligada à relação com o pai, outra raiz está ligada à criança interior, memórias da infância, depois posso ter outra raiz que vai à minha adolescência, outra raiz que vai a vários eventos da vida adulta que reforçaram o eu não me sentir capaz, o eu não ter estima por mim. E o que é que acontece? Quando eu neste momento identifico que eu estou aqui com esta falta de autoestima e falta de autoconfiança, numa primeira fase, eu não sei qual é a raiz que está mais ativa, mas sei, apesar de qualquer raiz, sei que eu nasci de pai e mãe e, portanto, sei que à partida, e quem não sabe vai ficar aqui a saber hoje, né? Estas duas figuras, estas duas pessoas, estes dois símbolos ou até arquétipos, eu já vou explicar um bocadinho melhor isto, contribuem de facto, consciente ou inconscientemente, para que a nossa autoestima e a nossa autoconfiança esteja alinhada, esteja em dia. Então, o Uhum. que é que acontece? Eu falei aqui em símbolos e arquétipos. O que é que significa isto para o inconsciente? Eu agora estou aqui a falar contigo, estou a falar com as pessoas que nos estão a ver e estou a utilizar palavras, estou a juntar palavras para formar frases. Ou seja, há aqui um raciocínio lógico de Uhum. utilizar a informação que eu já tenho para veicular uma mensagem. Mas quando nós estamos a falar do nosso inconsciente, das dinâmicas do inconsciente, não é possível fazer isso, não é? Isso faz-se através, esta comunicação que eu estou a fazer aqui, faz-se através de imagens, de símbolos, de emoções, até de sensações, às vezes. E pai e mãe, simbolicamente, representam aqui algumas coisas na nossa vida e são os primeiros arquétipos, vamos dizer assim, com os quais nós contactamos e através dos quais nós absorvemos, por meio de imagens, por meio de sensações, por meio de emoções, absorvemos então aqui informação que nos faz construir várias coisas, nomeadamente a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E por isso dizer que há estratégias gerais, sim, que podem ajudar a alinhar estas temáticas, mas nós nunca podemos ficar só pelo que é eu tenho falta de autoestima, eu tenho falta de autoconfiança. Na minha história específica, na tua história específica, na história específica de quem nos ouve, o que é que isso significa? Qual é a raiz neste momento que está mais ativa? Qual é aqui a nutrição, vamos dizer, que a relação com mãe e pai pode estar a trazer aqui para esta falta de autoestima e de autoconfiança? E o que é que isto significa na prática? Porque isto depois acaba por ser tipo uma matriosca, não é? Ok, a parte de fora eu tenho falta de autoestima e falta de autoconfiança, mas o que é que isto significa? Eu abro e eu percebo que a pessoa não se sente segura perante a vida. Ok, então já tenho aqui mais uma informação. Abro essa matriosca de não me sinto segura em relação à vida, não é? Há aqui uma sensação muito presente de insegurança, no geral, ou até perante algum assunto específico. Abro isso e vejo que isso está associado a um evento com a mãe, a um evento com o pai, a um evento na infância e por aí em diante. Então, só para contextualizar que aquilo que nós trazemos aqui, traços gerais, serve para que as pessoas também expandam a consciência, mas depois é preciso ver na realidade específica de cada um, na história específica de cada um, no inconsciente pessoal, familiar e até coletivo, mas pronto, né? O que é que está neste momento a contribuir, qual é a raiz que está mais ativa neste momento, que está a contribuir para que eu esteja com falta de autoestima e falta de autoconfiança. É um bom princípio quando a pessoa agora está a pensar, mas eu sei lá qual é a raiz. Ok, é um bom princípio olharmos para a relação de mãe e de pai. E a pessoa pode estar a pensar, ah, não, mas a minha relação com a mãe é incrível, a minha relação com o pai é incrível. Ok, então vamos lá. E até pode ser, mas vamos lá. Eu falei há pouco disso, da questão do inconsciente se comunicar por símbolos e através até de arquétipos. Mãe significa, está aqui muito relacionado com a vida, está muito relacionado com a forma como eu recebo a vida, como eu me nutro até, não é? E na forma como eu vou construindo esta segurança interna, esta segurança emocional de mim para mim mesma também. E portanto está muito relacionado com a questão da autoestima. Pai, por outro lado, simbolicamente, no nosso inconsciente, está muito relacionado com estrutura, com o arriscar-me, com o seguir para a vida, com o fazer, não é? Então, simbolicamente, vai estar aqui muito conectado com a autoconfiança. Eu até posso ter uma excelente relação com pai e mãe, mas vamos imaginar que eu vi o meu pai não ter esta energia de se arriscar, de ir, e que até foi mais a minha mãe, na minha história, que fazia esse papel de liderar, por exemplo.
eu posso ter interpretado e posso ter registado essa informação e isso pode de facto estar a ter impacto na minha própria história atual, não porque eu tenha uma relação péssima com o meu pai, não porque eu tenha uma relação péssima com a minha mãe, mas porque eu absorvi essa informação, eu registrei essa imagem, registrei essa sensação, registrei essa informação, vá, não querendo ser repetitiva, então o meu inconsciente assimilou isso e está-me a mover nesse sentido. No sentido de que, ok, eu tenho que ser uma mulher guerreira, eu tenho que ser uma mulher que faz, que acontece, mas não de um lugar centrado, não de um lugar de facto em que eu estou no poder, digamos assim, e num poder amoroso, não tem que ser um poder de, eu quero para o mando, mas um poder centrado, amoroso, de que eu consigo guiar a minha vida, eu consigo nutrir esta estima por mim e depois consigo, internamente primeiro, não é? E depois consigo posicionar-me no mundo. Então, resumidamente, acho que já falei um bocado mais, mas resumidamente, autoestima e autoconfiança, numa perspectiva sistémica, vão beber muito aqui esta relação de pai e mãe, precisamente por todos estes pequenos detalhes que eu fui trazendo, e obviamente podemos explorar aqui alguns deles de forma mais profunda, se te fizer sentido, Simone, mas diz-me também daquilo que vais vendo em sessões, daquilo que também vais contactando com as pessoas que te procuram, o que é que te parece aqui toda esta temática? Exato. Não, eu adoro esta temática e adoro explorar isto, porque de facto nós começamos a ver o mundo com os nossos pais. Eles foram a primeira porta de chegada na vida. E, Uhum. portanto, tudo aquilo, estas energias, tanto a energia feminina que cada um deles tem, não é por ser a mãe que não deixa de ter a energia masculina, Claro. portanto, entra aqui muito a energia, como o pai, que tem também energia feminina e masculina. Este equilíbrio de energias é que faz com que a gente crie a nossa versão, ou seja, nós a partir deles, criamos a nossa imagem, fomos criando as nossas imagens sobre nós próprios e sobre o mundo. E o interessante realmente desta visão sistémica é entender que estas duas polaridades vão nos equilibrar internamente. Portanto, se de um lado, como tu muito bem explicaste e a ouvir-te, é muito bonito perceber que da mãe vem então este lado de amorosidade para comigo, amorosidade para com o outro, de nutrição, de sentimento de segurança, e é tão importante no início de vida e tem um impacto muito grande, efetivamente, na autoestima, na forma como nos cuidamos, na forma como nos nutrimos, na forma como nos sentimos seguros. Uhum. Do outro lado, é muito importante a energia masculina, que vem então destacada, como tu falas até muito bem, nos arquétipos do pai, que é este lado de vir para o mundo, a forma como nós começamos a observar o pai, até a forma como a nossa relação começou, se o pai se sentia seguro quando nós estávamos na brincadeira, e normalmente é isto que acontece, a gente até olharmos para as crianças, os pais são aqueles que são os mais atrevidos, que atiram o filho para o ar e apanham o filho. Isto para a mãe é sempre um choque. Ai, o meu menino, não é? Porque a mãe foi aquele que carregou durante 9 meses aquela criança, portanto, nunca na vida ela vai assim jogar para o alto sem aquela emoção, não é? Portanto, só um pai que tem esta relação, lá está, diferente, não é? De um lado mais externo, que consegue levar a criança para o mundo, levar a criança para a vida, lá está, dar-lhe esta confiança. Portanto, são papéis complementares, opostos, mas muito complementares e que fazem realmente com que estas dinâmicas, tanto a autoestima, que é a autonutrição, como a confiança, é a forma como nos posicionamos, a forma como chegamos ao outro, na forma como vamos, que também nos dá estas percepções. Tudo aquilo que nós fomos vendo, aprendendo com os nossos pais, vai estar em nós, vai fazer com que realmente, que eu até gosto muito de dizer, eu gosto muito de trabalhar em tríade e acho que esta é uma tríade perfeita, não é? A autoestima que vem deste lado de segurança, nutrição, amor relacionado com a mãe, a autoconfiança, este lado de ir para a vida, de objetividade, de saber quem sou, como vou, como quero ir do lado do pai, não é? Que depois culmina na autoimagem que criamos sobre nós, que são estes dois pilares que definem quem eu sou. Se eu realmente correspondo ou se comunico ou se entendo por mim
aquilo que eu construí com estas duas energias. Portanto, é quase como o fecho de eu sou, eu acredito que sou isto, eu acredito que sou aquilo que eu construí ou fui sentindo ou fui vendo com estas duas energias. E até em termos práticos podemos, acho que, dar exemplos concretos. Relativamente a uma pessoa que muitas vezes é autoconfiante, ela consegue ir para o mundo, consegue se expor, consegue até ter resultados, mas tem uma autoestima muito baixa. Porque de facto falta esse lado de sentir-se segura, sentir-se nutrida para ir, sentir-se confortável naquele papel. Muitas vezes falta esse lado da mãe, falta essa relação que é construída na mãe. Quando as relações são más, tanto do pai como da mãe, nós Muito fácil de facilmente até perceber, conseguimos sim. identificar. O problema é quando até as relações são boas e nós temos que olhar de forma até subtil, perceber como é que foram os meus primeiros anos de vida. A minha mãe estava lá para mim, ela tinha disponibilidade, porque isto não está a inculpar o outro, trata-se mesmo de perceber a nossa história. Será que eu naqueles momentos sentia acolhida, tive nutrição, no sentido não só de alimentação, mas mesmo de afeto, de carinho? E depois, um bocadinho mais tarde, aí por volta do início da escola, que é quando nós efetivamente começamos a ter este contacto com o outro, não é? Que começa a partir dos 4 anos, mas pronto, vamos dar aqui a indicação quando vamos para a escola, que é quase quando saímos das saias da mãe, não é? Aquela expressão. Uhum. Hoje não é tanto assim, porque felizmente ou infelizmente a vida muitas vezes obriga-nos a deixar logo os filhos aos 4 meses ou até mais cedo no infantário, mas pronto, vamos levar isto assim a por volta dos 6 anos. Como é que era a minha relação com o meu pai? O meu pai estava presente, eu conseguia ver o meu pai, ou o meu pai estava sempre muito ausente. O meu pai era aquela pessoa, até podemos ver até na relação até oposta. O meu pai era aquela pessoa amorosa, que estava sempre lá, que se calhar também ele próprio era inseguro relativamente ao seu trabalho, eu até tinha pena do meu pai, eu até substituía o meu pai. Isto é tudo muito importante para nós começarmos a nos entender, sobretudo não num ponto de vista de apontar o olhar para o outro, mas sobretudo ver a minha história. E isto vai nos fazer entender certos bloqueios que a gente possa ter, tanto bloqueios na autoestima, como bloqueios na autoconfiança, porque a nossa imagem é sem dúvida este culminar das duas polaridades e das duas energias, portanto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, eu queria só acrescentar aqui dois tópicos, que é, às Uhum. vezes até antes de nós nascermos, quando estamos na barriga da mãe, É verdade. muito disso que tu estás a dizer acaba por transmitir-se para a criança que está a ser gerada, não é? Para o ser que está a ser gerado, e às vezes, de facto, nós conscientemente não temos informação, nós fazemos essa retrospectiva e não conseguimos identificar nada na infância, na primeira infância, nada quando vamos para a escola, nada, não há nada que seja efetivamente palpável e que nos ajude a juntar essas peças. E muitas dessas situações, nós quando vamos explorar um bocadinho mais atrás, ainda a criança não tinha nascido na barriga da mãe, houve situações de facto que contribuíram para que se criasse aqui uma sensação de insegurança ou até uma sensação de que não seria capaz, e olhar até também para o momento do parto. Agora a dizer isto lembrei-me, não é? Muitos partos têm contornos desafiantes e acaba por ficar impresso até no próprio corpo o desespero que foi sentido, o medo que foi sentido, a dificuldade até de sair em parte natural, não é? Às vezes os partos são instrumentados, são com fórceps, são com ventosas, há aqui uma necessidade de suporte para sair para a vida, não é? Já desde ali, desde aquele momento. E nós achamos que de facto isto não tem impacto depois na nossa vida adulta, mas a verdade, e volto a recordar que eu disse há pouco, o inconsciente comunica-se por símbolos e fica com estas imagens, com estas sensações, com estas emoções impressas no nosso corpo, impressas em partes que não são propriamente visíveis, mas que depois impactam. E tu falaste aí Uhum. da questão da identidade, e obviamente a identidade acaba por ter aqui estas polaridades, não é? Nós podemos nos Uhum. identificar com coisas extremamente positivas que nos potenciam, mas eu também desafiava quem nos ouve a rever essa identidade de uma perspectiva mais ampla, não é? Que crenças
ou a que histórias é que eu estou identificada, que narrativas é que eu estou identificada com, que possam eventualmente também estar aqui a contribuir para que eu não consiga nutrir, para que eu não consiga ter aqui esta autoestima e esta autoconfiança um bocadinho mais elevadas, porque volto a relembrar que não necessariamente é sobre o termo falta de autoestima, falta de autoconfiança, mas o que é que isso representa na história específica e individual. E quando eu digo individual, não tem que ser só aqui no meu quadrado, não é? A história familiar, aquilo que eu vivi até aqui, de facto, como é que isso está a impactar na minha identidade, na criação da minha identidade, e que pode eventualmente este estar colado, este estar identificado aqui a este script, a esta narrativa, a esta história, pode de facto estar a limitar também a minha capacidade de nutrir mais estima por mim e de sentir-me mais capaz de seguir para a vida. Portanto, mais autoestima, mais autoconfiança. E diria que é Sim. isto. Acho que em termos daquilo que tu disseste, só acrescentar aqui, complementar no Sim, fundo, não é? Que claro, sim, esta exatamente. conversa acaba por ser aqui também Não, nesta. e E quem obrigada, tiver acho que aqui, se tiver dúvidas, desculpa interromper-te, sim, e se quiser acrescentar alguma coisa ou se quiser perguntar algo mais específico, porque lá está, sim, quando nós temos aqui uma história para guiar, acaba sempre é por mais ser fácil. mais. E exatamente, nós estamos Sim, a falar em traços gerais e para nós é importante sempre ressalvar esta questão de que, ok, estratégias gerais, traços gerais podem uhum, ajudar, mas só quando nós vamos ao cerne da questão, da minha questão, da tua questão, da questão de quem nos ouve especificamente no momento, é que nós conseguimos ter aqui cirurgicamente um alinhamento do que é que realmente se está a passar, que muitas vezes não é só falta de autoestima e falta de autoconfiança, é muito mais que isso e às vezes muito mais importante do que estes termos. sim. E queria dizer que realmente também está muito associado a autoimagem ao lado físico, à forma, lá está, até à mesma aquela expressão, eu quando me sinto bonita, arranjada, eu estou confiante, eu estou com, sinto-me com autoestima, portanto, isto tudo são termos que estão muito relacionados, estão muito ligados, e o físico é sem dúvida o nosso corpo físico lá está, é um mapa da nossa vida, é aquele que nos pode guiar para aquilo que não está bem, a todos os níveis. E requer mesmo até termos esta abordagem, ir fundo e até percebermos, porque eles diz-nos tanto, não é? É como se fosse um livro aberto. O nosso corpo é aquele que não consegue esconder, porque a nossa mente conta muitas histórias, nós podemos acreditar nelas ou não, e o corpo não, é aquilo que ali está, é aquilo que é, e de facto nós vamos abordar, portanto, quem tiver questões que queira que se questiona, não é? Porque é que o meu físico é isto, ou porque é que manifesta isto, ou porque é que tem determinada doença, e vão ver que muitas destas coisas estão relacionadas realmente com esta raiz, que é aquilo que a Cristiana falou logo no início, aquilo que está mais profundo. Um, o físico é só o lado material daquilo que muitas vezes quer ser visto, quer ser simplesmente observado, e, e acreditem que uma pessoa às vezes tem uma excelente autoimagem de si e não é às vezes aquilo que o corpo está a revelar. Como o contrário, muitas vezes a pessoa não gosta de si, não gosta da imagem, porque não está coerente com aquilo que efetivamente é a sua essência, porque lá está, foi-se adaptando de tal maneira ao meio, foi moldando tantas camadas para se ajustar a um resultado que não corresponde com o seu interior. E mesmo que esse resultado aparente, não é? Essa imagem que os outros veem possa parecer perfeita, ela não se sente perfeita. Uhum. E aí pronto, queria só arrematar com Sim. isto. Sim, é isso. E depois isso acaba por transpor para todas as áreas de vida, né? Porque Uhum. nós somos o ponto comum. Não há isso de estarmos segmentados, né? Isto depois acaba por ser transversal a tudo o que é prosperidade, a tudo o que é carreira, a tudo o que é relacionamentos. E novamente, claro que pode estar mais ativa num determinado núcleo temático, porque a história é única. E é isso que nós precisamos de perceber depois também em que áreas é que se manifesta mais esta falta de autoestima, de autoconfiança, como é que esta identidade mais ou menos próspera de nós mesmas também se manifesta mais numas áreas que outras, e às vezes nós até nos esquecemos disto, que é, há pessoas que são muito prósperas numa determinada área, hum, e depois noutra acabam por não conseguir replicar o que já estão a fazer naquela área porque se segmentam, não é? Porque acham que, não, eu aqui na minha área profissional tenho que ser isto, na minha área pessoal, relações amorosas, ou seja, tem que ser outra coisa qualquer. E é tão mais interessante quando nos tentamos fundir nesta essência, não é? E perceber até o que é que eu já estou a fazer então nesta minha área profissional, onde até me sinto confiante, onde até me sinto
com alguma autoestima, que posso levar e aprender comigo mesma, inspirar-me em mim mesma, não é? Para levar de umas áreas para as outras e, no fundo, começar a viver mais inteira, não tão segmentada, não tão agarrada também aqui a esta identidade de que aqui eu tenho que usar uma máscara, aqui eu tenho que usar outra, aqui tem que ser desta forma, aqui tem que ser outra, não é? Ainda que as máscaras possam ser muito úteis e nós conscientemente possamos utilizar determinadas formas de estar em determinados contextos. Mas olharmos até para nós como a nossa própria inspiração. Se eu em alguma área de vida até já estou a conseguir fluir, então o que é que eu deste núcleo temático posso levar para outra que me ajude aqui neste alinhar da minha autoconfiança e autoestima por toda a minha vida, não é? Porque volto a repetir, sou o ponto comum. E qualquer coisa, obviamente também acho que é sempre um bom princípio fazermos terapia, seja ela qual for que faça mais sentido para nós a cada momento, e se nos for desafiante juntar estas peças, pedir suporte para o fazer. Novamente, com a terapia que faça mais sentido, seja constelação familiar, seja hipnose, seja o que for que faça mais sentido para cada pessoa a cada momento, porque também nada como seguirmos o nosso sentir e aquilo que a nossa alma nos diz. Sim, eu até digo mesmo que é fundamental, às vezes, fundamental, nós temos às vezes até o olhar do outro e sobretudo quando mais confiança está no outro, no terapeuta, melhor no sentido que nós às vezes não conseguimos ver aquilo que é o óbvio. Lá está, estas lealdades ou estas formas de pensar estão tão em nós que nós não temos distância, é quase como se fôssemos nós precisamos de um espelho para ver isso. Uhum, E muitas vezes o caminho é muito mais rápido, mais seguro, mais fácil quando adotamos essa postura de pedir ajuda, de ir a um especialista, de ir a um terapeuta, e torna-se, lá está, conseguimos ver, não é? Criamos ali um distanciamento, conseguimos propriamente perceber o que é que está ali. Mas até podem ver, às vezes, coisas que não gostam de si, em termos práticos, não é? Que culmina sempre de, eu não gosto das minhas pernas. Podemos pensar, onde é que isso vem? Quando é que eu criei esta narrativa de não gostar das minhas pernas? Foi alguém que me disse que não gostava das minhas pernas? Foi eu ouvi alguém da minha família dizer que pernas desta maneira não são bonitas, não são. Percebem? uhum, Vamos quebrando as coisas, como isto prende-se também com um discurso. Eu quero alcançar alguma coisa e para isso eu tenho que ter uma determinada postura, eu tenho que fazer algumas coisas. O que é que me está a bloquear de as fazer? O que é que me impede? Ah, há alguma crença, não é? Há alguma narrativa que eu construí ou que fui construindo ao longo dos anos que diz que não é bonito fazer determinada coisa ou que quem viaja, por exemplo, é porque tem muito dinheiro. Sabem este tipo de discursos internos que fomos uhum. criando? Podemos facilmente também começar a quebrar, não é? A tentar descortinar de onde é que isto vem e pronto, eu se calhar sugerimos para o exercício. Queres falar Uhum. mais alguma coisa? Não há aqui Não é questões, isso. não é? Acho que sim, acho que podemos avançar. Então, olha, eu para hoje sugiro um exercício que é muito poderoso mesmo. É claro, eu digo sempre que são muito poderosos, mas a verdade é essa. Como nós descrevemos aqui, há aqui esta nossa autoimagem, o reconhecermos quem somos, não é? A percepção que temos de nós mesmos assenta muito na- no amor que temos para nós, a segurança e Uhum, libertar às vezes muitas emoções que fomos construindo no meio do nosso caminho. Portanto, o exercício hoje é realmente darem-se um abraço, portanto, abraçarem-se, portanto, aqui a autonutrição, porque uhum, a evolução do nosso desenvolvimento pessoal, a evolução connosco, na relação connosco próprios, passa sempre pela autorresponsabilização. Portanto, nós como adultos é que somos responsáveis, já não há culpados, digamos assim, já não há mãe nem pai que tenha responsabilidade para nos fortalecer, para nos elevar a nossa autoestima, para elevar a nossa autoconfiança e para criar a nossa imagem coerente com aquilo que realmente somos. Portanto, aqui o nosso autoabraço é quase como maternar-nos, ser de volta a nossa mãe, aquela que nos abraça, aquela que nos dá amor, que nos dá estabilidade. Depois, não precisam de fazer agora, portanto, este é um exercício que podem fazer no vosso espaço,
sintam-se confortáveis, portanto, não tenham medo de estarem nestas posições ou a fazer estes exercícios, estejam na vossa intimidade em que se sintam livres para o fazer sem qualquer observação do outro ou de qualquer coisa. Portanto, num autoabraço, tentem se enraizar, ou seja, com os pés no chão. Isto seria ótimo fazerem na natureza, mas se não estiverem na natureza, sintam que os vossos pés estão na terra, estão neste planeta Terra, sintam-se enraizados com a terra. E em voz grave vão emitindo sons grave. Portanto, mesmo tentar libertar som grave. Aqui é o mais grave que sentirem. Conectem-se com o vosso peito, com aquilo que sai do som. Eu vou só reproduzir uma vez um som que não vale a pena. Vocês vão encontrar o vosso som grave. O mais grave que conseguirem. Portanto, sentirem assim na garganta o lado grave. Esta libertação do som grave vai fazer com que se liberte emoções, emoções que foram reprimidas ao longo da vossa vida e vai-vos permitir, portanto, o som grave conecta imediatamente com a amígdala, faz-a vibrar e nós somos vibração, somos energia e é uma forma ótima de libertar emocionalmente. E se puderem, vão deslocando um pé ao outro, levantam um pé e batem no chão, no sentido mesmo de sentirem a nutrição que estão a dar a vós mesmos e tendo a oportunidade de libertar esta emoção. Tirem isto pelo menos 5 minutos, façam 5 minutos deste exercício, emitindo sons graves, conectem-se com o vosso peito num autoabraço e vão ver aquilo que vão começar a sentir sobre vocês. Se tiverem, por exemplo, eu aconselho muito este exercício num dia em que sabem que precisam de estar com autoestima, com autoconfiança. Nestes momentos em que sabem que não têm amor próprio ou não sentem amor próprio, porque amor próprio é um outro tema que está muito relacionado com esta tríade e que é fundamental para tudo. E é aquilo que eu digo que está no centro. Portanto, há estes vértices do triângulo e depois no centro está o amor próprio. E vão ver, não liguem para aquilo que eu digo, não é? Façam e depois digam-me vocês o que sentiram. E por mim podemos fechar aqui. Sim, é isso. Obrigada. E Obrigada, um grande beijinho. Eu estava-me a esquecer. Ahm, o meu pai disse-me: tu tens que ir para partilhar, porque tu nunca dizes isso. E é verdade, partilhem, se ressoou, façam com que isto chegue a mais pessoas e que realmente esta mensagem chegue a quem realmente precise ou que faça sentido. Um grande uhum, beijinho e uma boa tarde. beijinho. Obrigada, beijinho.